Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula aí. Hoje vai ser aula de bastante conteúdo, né? Pra gente dar conta aí de todos os módulos, né? Que tem bastante coisa ainda pela frente, tá certo? Bom, meu vizinho tá fazendo reforma, espero que não fique vazando o som aí da serra. Meus amores, então, continuando, né? A aula passada, a gente deu início, né, a falar sobre relevo. E eu comentei para vocês que existem duas forças, né, que são responsáveis em transformar o nosso relevinho, nossa crosta terrestre, que eu coloquei de exemplo aqui, né? Então, existem as forças endógenas, que constroem nosso relevo, tá certo? Que faz aparecer nosso relevo. E as agentes exógenos, ou os externos, que modelam o nosso relevo, que faz ele ficar mais planinho, tem região que ele fica mais onduladinho, tá certo? Então, são as duas forças aí que atuam no nosso relevo. Sabendo dessas duas forças, vocês vão ver que existe aqui tipos de relevos, que a gente vai falar cada um delas nesta aula, tá certo? Então, o que é importante vocês saberem? Que existem formas de relevo, certo? No continente, existem formas diferentes também de relevo debaixo do mar, né? No oceano, bem que a gente chama de relevo submarino, tá? Não se assustem por esses nomes aqui que a gente vai explicar, não fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos lá. Os tipos de relevo. Então, a gente vai ver as formas de relevo que a gente enxerga no continente, tá certo? Então, a gente vai falar dos que a gente enxerga aí em terra, tá? Então, primeiro, quais são eles, né? São as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. E a primeira que a gente vai discutir, então, são as planícies, tá? Peço para vocês prestarem atenção em relação aqui, ó, sempre o nível do mar, porque ele é importante para a gente falar sobre o nosso relevo e as características de cada forma, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é as áreas planícies, tá certo? Então, o que a gente fala? Que as planícies são áreas de relevo, ou se elas não são planas, elas são relativamente planas, tá certo? Então, são áreas aí que têm mais uma uniformidade, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, se vocês verem, tá vendo? Ó, não é uma área totalmente plana, mas ela também não é uma área íngreme, tá certo? Então, é uma área relativamente plana que a gente fala, tá? Para a gente saber que é uma planície, a gente tem que saber que o processo de sedimentação ele ocorre, tá? Lembram lá daquela aula, né, que a gente falou dos processos, né, de intemperismo? E um deles é o processo de sedimentação. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei aqui um perfil, né, do relevo para vocês. Aqui tem uma área mais alta e aqui a gente tem uma área mais baixa, né? Então, eu coloquei umas nuvens aqui representando que esse relevo está sofrendo desgaste pela água da chuva, tá? Tá desgastando até que tá liberando esses sedimentos. Esses sedimentos, eles são carregados para as partes mais baixas do relevo e vão se depositando, tá? Isso é chamado de sedimentação. E onde ocorre sedimentação com mais frequência é chamado de planície, né? Porque são as áreas mais baixas. Então, pensa, tudo que ocorre aqui, né, nessa área mais alta, sofre processo erosivo e esse sedimento vem aqui para a área mais baixa. Então, a planície, além de ela ser uma área relativamente plana, ela recebe bastante sedimentos. Então, vocês também podem caracterizar elas assim, né? Como uma área relativamente plana e uma área que recebe bastante sedimentos, tá? E vocês vão perceber também que, geralmente, as planícies, elas são próximas ao nível do mar. O nível do mar não é o nível, né? O ponto zero que a gente fala, né? Quando a gente tem o nível do mar em relação à altitude. Então, as planícies são áreas, quando a gente fala de altitude, são áreas baixas, né? Porque elas são muito próximas aqui do nível do mar, tá certo? Então, relevo plano ou relativamente plano, recebe muitos sedimentos e geralmente as planícies são próximas ao mar, próximos ao nível do mar, tá certo? Então, aqui, ó, coloquei um exemplo da planície litorânea, ou seja, as praias, né? Então, aqui, ó, pode ser considerado
uma área de planície, porque está pertinho aqui, ó, do nível do mar, recebe sedimentos, olha o banco de areia aqui, né? E essa área é relativamente plana, tá certo? Além da planície, né, em áreas próximas ao mar, eu coloquei aqui outro exemplo de planícies próximas às áreas de rio, né? Tá vendo aqui esse bancos de areia, ó? Provavelmente esses sedimentos vieram, né, de áreas mais altas. Lembra que eu comentei isso da outra aula? Esse sedimento foi carregado para o rio e ele se depositou aí nas áreas mais planas do relevo, tá certo? Então, isso aqui também pode ser considerada as planícies, tudo bem? Vamos lá, planaltos, né? Planalto, então a gente já percebe uma diferença aqui, ó, de altitude em relação ao nível do mar. As planícies, ó, é bem próximo ao nível do mar, ó a diferença. Agora, os planaltos, a gente já tem uma distância maior em relação ao nível do mar, tá? Professora, não é um plano alto, né? Por isso que chama planalto? Não, pessoal, porque não necessariamente ele é plano, percebem aqui, ó, que ele pode ser ondulado, tá? Então, a gente fala que o planalto, ele pode ter irregularidades, né? Eu vou mostrar alguns exemplos, umas fotos para vocês. Então, tem algumas áreas que ele pode ser um pouco mais íngremes, tem áreas que eles são planas, tem áreas que ele é mais arredondado, tá? Então, por isso que a gente não pode falar que é um plano alto, né? A gente fala que é um macete errado, né? Fala isso. Então, são áreas aí relativamente planas, né? Porque elas podem apresentar aqui, ó, irregularidades, certo? Em relação à altitude, né? Então, a gente está falando agora do nível do mar. Para ser um planalto, tem que ter altitude mais de 300 metros. Se tiver menos de 300 metros, não pode ser considerado um planalto, tá bom? E a gente fala que também existe predominância do processo erosivo. Então, ó, a gente pegou a mesma imagem, só que qual é a diferença? Agora a gente pegou essa região aqui mais alta. Olha aqui a altitude, né, de 300 metros, tá certo? E essa área aqui, ela vai receber bastante sedimento? Difícil receber sedimento com essa forma aqui arredondada, né? O que é mais fácil? Essa rocha aqui, esse relevo sofrer erosão, né? Desgastou a rocha e esse sedimento é carregado aqui para as áreas mais baixas. Então, toda a área que sofre desgaste, a área que sofre aqui com a atuação da chuva, fazendo com que esse relevo fique mais arredondado, a gente vai chamar ele de planalto, tá? Dentro do planalto tem algumas coisas que vocês precisam saber. Alguns tipos, né, de relevo que a gente fala, às vezes, muito, né, no nosso dia a dia, mas a gente não sabe, né, ou o que é, ou qual o tipo, né, qual forma de relevo ele pertence, tá? Então, se a gente está falando de um relevo planáltico formado por rochas magmáticas e metamórficas, a gente fala que rochas magmáticas e metamórficas são rochas mais resistentes, tá certo? E as rochas sedimentares são rochas mais frágeis. Lembra que eu comentei na outra aula que se a gente pegar uma rocha sedimentar e a gente ficar causando atrito nela, o que que acontece? Os sedimentos começam a se soltar, então faz que ela seja uma rocha muito mais frágil, tá? A rocha magmática não, é uma rocha muito mais resistente, você não consegue, por exemplo, quebrar essa rocha com facilidade, tá? Então, quando você tem aqui um planalto formado em rocha magmática ou metamórfica, a gente chama de serras, né? É muito comum a gente falar que a gente vai descer a serra, por exemplo, para ir para a praia, né? Então, a gente faz aquele caminho, né? Que a gente às vezes acaba passando mal, dá dor no ouvido por causa da pressão, né? Por quê? Porque você tá aí tendo uma diferença, né, de altitude, né? Então, causa um conforto aí, um desconforto no ouvido por conta da pressão, tá? Então, quando um planalto é formado por rocha magmática, ele vai se chamar de serra. E o que é a serra? É esse planalto aqui, ó, tá vendo que ele não existe uma regularidade, né? Essa parte aqui, ela é pontuda, essa parte aqui existe, né, essa questão mais do arredondado. Percebem que não tem uma regularidade? Cada topo desse planalto aqui é de um jeito, né? Aqui é de um jeito, aqui é mais arredondado, aqui é menos arredondado, tá certo? Então, isso são as serras, são planaltos formados em rochas metamórficas ou magmáticas. Professor, e se eu tiver um planalto em área de rocha sedimentar? Olha como é diferente, olha como a característica da rocha traz aqui um relevo diferente, né? Então, quando você tem um planalto
formado em rocha sedimentar, a gente chama elas de chapadas, tá? Que é esse tipo de relevo aqui, ó, que parece uma mesa, já perceberam? Então, aqui é o cume, que a gente fala, né? A parte de cima desse relevo vai ser bastante plana, tá? É também chamado de tabular, tudo bem? Que lembra mesmo aqui uma mesa, tá certo? Então, chapada é um tipo de planalto formado em rocha sedimentar, tá certo? Belezinha? Facinho, né? Falamos aí da planície e já falamos do planalto. Agora a gente vai falar das depressões. Depressão não é aquela tristeza que bate, não, quando a gente vê que tem um monte de exercício para fazer, né? Depressão, gente, é um tipo de relevo que a gente fala que ele é mais baixo em relação ao seu entorno. Como assim, professora? Então, vocês percebem aqui, ó, que como se formasse um vale, né? Então, aqui a gente tem essa região que ela é de montanha e aqui a gente tem essa região que é de planalto. Tanto essa área quanto essa área é mais alta do que esta área aqui. Por isso que ela é chamada de depressão. Então, depressão são áreas mais baixas que o seu entorno. Aqui é alto e aqui é baixo. Então, ali é uma depressão, tá? Só que existem dois tipos de depressão, tá? Existe a depressão relativa e a depressão absoluta, tá? A depressão relativa, meus amores, é quando você faz essa análise aqui do entorno acima do nível do mar. Percebe aqui, ó? Olha o nível do mar passando aqui, tá? Aqui é uma depressão relativa. Agora, quando essa depressão ela está abaixo do nível do mar, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, que ela corta a linha aqui do nível do mar, é chamada de depressão absoluta, tá certo? Então, para vocês conseguirem enxergar, né, de uma forma melhor aqui, ó, a gente tem um perfil aqui com vários tipos de relevo, né? Então, ó, a planície, né, áreas aqui planas, próxima do nível do mar. Aqui, ó, um planalto de rochas magmáticas metamórficas. Olha aqui a serra, olha como é tudo irregular, tá certo? Aqui a gente tem uma área de montanha e uma área de planalto. E aqui uma área mais baixa que o seu entorno. Então, isso daqui é chamado de depressão, tá? Se passou o nível do mar, chama absoluta. Se tá acima do nível do mar, é chamada de relativo, tá certo? Então, uma imagem para vocês conseguirem entender como a gente, né, no desenho a gente vê isso fácil, né? E como a gente vê isso no nosso dia a dia. Então, aqui, ó, a gente tá vendo uma área mais alta, que provavelmente é um planalto, né? E aqui também uma área mais alta, que provavelmente é um planalto. E aqui essa área mais baixa, né? Então, essa área aí de depressão, tá certo? E por último, né, quando a gente tá falando de tipos de relevo continental, a gente vai falar das montanhas, que é o mais fácil, né? E eu nem vou ficar entrando em detalhe, porque a gente já falou dele várias vezes, né? Predominância do tectonismo, né? Então, para você ter a formação de montanha, você tem que ter choque de placas tectônicas, né? Lembre-se que esse choque pode ser tanto de placas tectônicas continental com placa tectônica continental, certo? E aqui pode ser também, ó, placa oceânica com placa continental. Isso forma aí tipos diferentes, né, de montanhas, tá? A gente fala que as montanhas, elas têm elevadas altitudes, né? Então, a gente olha aqui em relação do mar, ó, percebe que ela que tem a maior distância em relação do nível do mar. Então, geralmente, a gente comenta que para ser uma montanha tem que ter acima de 800 metros de altitude, tá certo? Então, para ser uma montanha, tem que ter elevadas altitudes e movimentação de placas tectônicas, tá? Quando você tem choque de placa tectônica continental com continental, vocês têm aí a imagem do Himalaia, tá? E também o Monte Everest, que é, né, o pico mais alto da Terra, certo? E aqui, quando você tem, né, o encontro de uma placa oceânica com continental, você tem a formação da Cordilheira dos Andes, tá certo? Percebe que é uma cordilheira muito mais alta, né? Aqui, a do Himalaia em relação à dos Andes, né? Por conta de ser placas aí de características diferentes, tá certo?
Um resumo, então, aqui, ó, desse desenho bem bonitinho para vocês, ó. Planície, terreno plano com altitudes de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. São formadas pelo acúmulo de sedimento trazido pelas águas dos rios e mares. Isso daqui, né, ele tá bem explicadinho. Se vocês tiverem interesse, seria até legal copiar isso aqui no caderno, porque ele tá bastante didático, né? Planalto, terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Escarpas eu não mostrei para vocês, mas geralmente as escarpas são essas paredes do planalto aqui, tá certo? Ó, encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge na borda dos planaltos, certo? Montanha, porção mais elevada da superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas se dá o nome de cadeia ou cordilheiras. As depressões são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas. Pode ser classificada como depressão relativa quando está acima do mar e absoluta quando está abaixo do nível do mar. E as chapadas são as formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. E o que ele não traz aqui, né? Que as chapadas é um tipo de planalto em rocha sedimentar. Tudo bem? Então, essas são as formações, né? As formas de relevo que a gente tem no continente, tá? Agora a gente vai falar do relevo submarino, né? Agora a gente não fala mais de altitude, a gente vai falar então de profundidade, porque a gente está falando abaixo do nível do mar, tá? Pessoal, muito recentemente, né, até mais ou menos ali 1960, ninguém sabia como era o fundo do mar, né? As pessoas acreditavam que o fundo do mar ele era totalmente plano, né? Porque se a gente pensa, né, a gente vai lá na praia, conforme a gente vai pisando, a gente sente, né, a areia e sente ali que é uma região plana. Só que conforme você vai indo mais pro fundo, né, você vai vendo que tem uma diferença aí desse relevo, tá? Do fundo do mar, tá? Quem descobriu isso, né, foram os norte-americanos, né? Eles usaram um aparelho que chama sonar e a partir de ondas, né, desse aparelho, eles conseguiam mapear aí o fundo do oceano. E a gente percebe que o fundo oceânico, na verdade, ele é muito mais diferente, né? Olha quantas formas diferentes que a gente tem, né, no fundo do mar. Muito mais diferente do que no continente, que tem 4 formas só, tá? Só vamos citar eles, né, para vocês conhecê-los, né? A primeira parte, né, que a gente discute aqui é a plataforma continental. Então, essa aqui, ó, saindo do continente, você entra aqui na primeira forma de relevo, no fundo do mar, certo? A plataforma continental, você ainda tem um acúmulo de sedimento bastante grande, tá? E a radiação solar também alcança essas regiões aqui. Então, nessa região, é muito comum a formação de petróleo, tá? Porque aqui tem acúmulo de sedimento, tem acúmulo de matéria orgânica, a temperatura ainda é maior, então você consegue ter a formação de petróleo, que são os combustíveis fósseis, tá? Passando da plataforma continental, você tem o talude. O talude nada mais é que essa área mais declive, né, que a gente fala, né, de descida aí do nosso relevo, que é chamado de talude. Em seguida, a gente tem as bacias oceânicas, que pode ser chamada também de planícies oceânicas, que também aqui já tem uma profundidade, né, de quase 7.000 metros, certo? Tudo bem? Outro tipo de relevo no fundo do mar são as dorsais mesoceânicas. Essa aqui a gente já discutiu bastante, né? Geralmente em áreas aí de separação de placas tectônicas, o magma chega na superfície e se solidifica, formando as dorsais mesoceânicas. Às vezes a atuação do magma nessa região ela é tão intensa, né? Sai tanto magma nessa região que eles vão, né? Solidificando, até que a pontinha dessa cordilheira oceânica sai lá na superfície, sai para frente, para cima do mar, né? Então, às vezes a gente olha uma ilha, né? A gente olha de cima por imagem de satélite, ou a gente olha, por exemplo, até mesmo a olho nu, né? A gente acha que é um pedaço de terra boiando no mar, né? Quando na verdade existe toda uma estrutura aqui no fundo, que são essas cordilheiras, né? No fundo do mar, que às vezes o processo é tão intenso de solidificação do magma que ele acaba saindo aqui na superfície, tá?
E o último tipo de relevo que tem aqui são as fossas abissais, que são as áreas mais profundas do oceano, tá? Que pode chegar aqui até 10.000 metros. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês, né? A Fossa das Marianas é o lugar mais profundo que conhecido, né, no planeta Terra, tá? Então é uma região aqui, ó, que ela tá próxima do Japão, certo? E se a gente for falar, né, sobre o encontro das placas tectônicas, lembra que eu pedi esse exercício para vocês, né? Então, aonde que tá? O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que procurar o país e depois vir aqui nesse mapa descobrir aonde ficava o país e qual a placa que estava relacionada. Então, exigia um pouquinho de trabalho de vocês, mas é possível fazer, porque a gente fez bastante esse trabalho em sala de aula, né? De procurar os países no Atlas e depois tentar encontrar no mapa, certo? Então, ó, a Fossa das Marianas, ela está aqui no próximo da Ásia, né, do Japão. Então, ela está nessa região aqui, tá certo? Então, a partir do encontro, né, das placas filipinas com a placa do Pacífico, tá? E quando eu digo que ela é a região mais profunda, né, do planeta Terra que a gente conhece, ela tem 10.994 metros de profundidade, tá certo? Então, isso daqui, quando a gente converte para quilômetro, dá quase 11 quilômetros de profundidade, gente. Então, pensa aqui em 11 quilômetros para baixo, né? No fundo do mar, 11 quilômetros, tá? E daí, esse site, eu vi aqui, né, uma comparação do que caberia dentro dessa fossa aqui, para vocês verem o quanto que ela é profunda, tá? Então, aqui, ó, caberia os Alpes, né, que é também uma montanha que existe na região norte, tá? Essa montanha, ela tem quase 5.000 metros. Então, ela caberia dentro das fossas da Marianas e sobraria tudo isso de espaço aqui ainda, né? Olha isso aqui, galera. O Monte Everest, que é o pico maior do mundo, ele tem aqui, ó, 8.848 metros. Ele caberia ele inteirinho dentro das fossas da Marianas e também sobraria um espaço. Então, consegue imaginar uma cordilheira de quase 9 quilômetros no fundo do mar, né? Olha como é profundo, certo? Aqui, ó, outro exemplo, né? O Titanic, ele foi encontrado aqui a quase 4.000 metros, né, de profundidade. Então, caberia também dentro das fossas marianas, tá? Então, ele traz aqui vários exemplinhos, mas o que eu mais fico chocada, né, e gosto de trazer para vocês é que caberia basicamente uma cordilheira de 9 quilômetros, né, quase, no fundo oceânico. Então, é muito profundo, certo? É muito difícil, né, conseguir chegar nessas regiões por causa da pressão, né? Mas é muito interessante o quanto, né, a gente ainda é curioso, né? Muita coisa não se sabe sobre as profundidades dos nossos oceanos, né? A gente não sabe que tipo de animais que tem aqui, então é tudo muito curioso ainda, né? A gente sabe às vezes muito mais sobre as coisas do universo, né, que tem fora da Terra, do que às vezes tem aqui nas profundidades dos nossos oceanos. Tudo bem, pessoal? Feito isso, a gente terminou nossa aulinha de formas de relevo, tá certo? O que a gente tem de tarefa para vocês fazerem aí? Vocês vão realizar a atividade 2 da página 213, a atividade 3 da página 214, o teste 2 da página 217 e a atividade 3 do de casa da página 218. Como eu já reforcei no outro vídeo, nenhuma dessas tarefas vocês precisam me enviar, porque a gente vai corrigir elas nas aulas online, tá certo? Então, eu coloquei uma atenção aqui, ó, já tinha comentado no outro vídeo, né, que todas as quarta-feiras a gente vai ter aulas online, tá? Então, semana que vem, já tô avisando aqui no vídeo para vocês agendarem no caderno de vocês, marcar no celular, pedir para a mãe avisar, para acordar mais cedo, para não deixar a professora esperando lá igual vocês fizeram hoje, né? Então, ó, sexto A vai ter aula às 7h10, sexto B às 8 e sexto C às 8h50, igual a gente fazia nas aulas presencial, tá bom? Para quem tem dúvida, tanto sobre o conteúdo quanto das atividades que é para ser feitas, eu vou deixar meu WhatsApp à disposição. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje e
Bons estudos para vocês, pessoal. Um beijo, até mais.